obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhores. Vocês não podem imaginar a minha alegria nesse domingo, quando, ao abrir o jornal Globo, na página 9, eu fui informado de que, no Rio, o futuro da educação já começou. 4 páginas de publicidade da Prefeitura do Rio de Janeiro sobre educação. Exatamente uma semana depois de ser publicado um caderno, de O Globo, Projetos de Marketing. É um marketing meio discreto, Acho que um desatento talvez possa até achar que isso é matéria jornalística, mas é a publicidade paga pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu fiz já um requerimento de informação, solicitando, inclusive, os dados sobre os gastos. Isso aqui não é barato. É o principal jornal da cidade, no dia de domingo, o dia em que a publicidade é mais cara, é mais valorizada. Mas me impressiona também o conteúdo. O título, em vez de O Globo, Projetos de Marketing, podia ser O Mundo Fantástico de Eduardo Paes. As novas escolas da Prefeitura são feitas sob medida para o ensino em tempo integral, espaçosas, bem equipadas e confortáveis. Motiva a garotada a estudar e facilita a vida de pais e professores. Aí dentro, mais propaganda, um jeito novo de construir o amanhã. Fala sobre o espaço de desenvolvimento infantil, o primário carioca, o ginásio carioca, a valorização do professor e termina falando sobre a fábrica de escolas do amanhã. Bem, em primeiro lugar, lamentável que o dinheiro público seja utilizado dessa forma disfarçada de campanha eleitoral. Mas, além disso, tem várias questões, Na audiência pública sobre orçamento, eu iniciei falando que enquanto o prefeito Eduardo Paes mostra as escolas do amanhã, eu prefiro falar sobre as escolas de hoje. Porque esse ano foi, desde o início do ano, marcado por muitas denúncias de profissionais de educação e de estudantes que procuram o nosso mandato para falar sobre a situação das escolas do Rio de Janeiro. A matéria fala, a matéria paga, sobre 305 novas escolas construídas em 8 anos. Mas não fala que a grande maioria das unidades escolares entraram o ano de 2016 com uma precarização dramática nas suas estruturas. Escolas que definham e necessitam de reformas urgentes, como denunciam, por exemplo, os profissionais de educação da Escola Municipal República Argentina, em Vila Isabel, uma escola lotada ao lado do Maracanã, e que não tem quadra de esportes, por exemplo, até hoje. Recebemos denúncias de escolas sem porteiros. Aliás, a secretária até declarou que porteiro não é importante para a segurança das escolas. Escolas sem mobiliário, como, por exemplo, a denúncia que eu recebi sobre a Escola Municipal Marechal Mascarenhas de Moraes, no Caju. Escolas de educação infantil com parque quebrado. Muitas pedindo para os pais fazerem rifas para comprar material, para ajudar no funcionamento da escola. E também recebemos inúmeras denúncias de calor insuportável em salas de aulas lotadas. Pelo menos metade das escolas do Rio de Janeiro continuam sem ar-condicionado e muitas outras com ar-condicionado funcionando de maneira precária ou já quebrados. Na verdade,
Nós temos uma rede de ensino onde a maioria das escolas estão com salas de aula superlotadas e não tem a infraestrutura adequada para o funcionamento que garanta a qualidade para os estudantes e os profissionais da educação. O projeto apresentado pela matéria, fala em escola da manhã, fala nas fábricas de escolas, são uma série de nomes, de projetos com nomes pomposos que ginásio carioca, primário carioca, espaços de desenvolvimento infantil. Parece que a prefeitura gasta bastante tempo pensando em marketing, em como vender os seus projetos. Fórmulas mágicas, com propostas fragmentadas e que muitas vezes, quando a gente vai ver, serve no final das contas para a transferência de verbas públicas para instituições privadas, como por exemplo o Rio Criança Global, que faz milhões de reais caírem nos cofres da Fundação Roberto Marinho, o Infoglobo também recebe recursos da educação. Não sei se isso contribuiu para o fato do jornal o Globo, ligado ao Infoglobo e à Fundação Roberto Marinho ser escolhida para fazer esse tipo de publicidade. Learning Factory, Odebrecht, várias empresas privadas recebendo recursos públicos em função desses projetos com belos nomes de marketing. O turno integral. Essa matéria fala sobre o turno integral, mas na realidade a educação integral tão sonhada por muitos não existe. O que chama na matéria de turno integral são os turnos únicos, que são de 7 a 7 horas e meia diárias, dependendo da escola, tendo seu início às 7 da manhã e encerrando às 14h30, causando um transtorno na vida dos pais trabalhadores, que são obrigados a arrumar algum jeito de acolher seus filhos no horário em que eles ainda estão trabalhando. Em geral, inclusive mães trabalhadoras que têm que resolver esse tipo de problema. E na escola, por exemplo, Luiz Carlos Prestes, na Zona Oeste, essa escola contava com aulas das 7h30 até às 17 horas. E agora, a comunidade escolar está sofrendo o impacto do turno único, que vai encerrar as aulas a partir das 14h30. E ainda tem um problema, que parte dessa carga horária extra dos estudantes não é preenchida por aulas formais, com profissionais públicos, e sim com profissionais terceirizados sem a devida formação. Na matéria, na propaganda disfarçada de matéria, afirmam que até o final de 2016 serão 35% das escolas da rede em turno único. Na verdade, esse turno único que acaba até às 14h30, que não responde às necessidades das famílias. E não basta um tempo integral, precisamos de profissionais públicos comprometidos com esse projeto educacional, e não oficineiros ou ajudantes que contribuem no preenchimento do tempo, mas não integram de fato o projeto pedagógico da escola. Sobre os espaços de desenvolvimento infantil, também citados na propaganda disfarçada de matéria, agora, na discussão das leis de diretrizes orçamentárias, o nosso mandato elaborou uma emenda solicitando o quantitativo de crianças que estão na fila de espera em creches, e não fomos atendidos. Nossa emenda não foi aprovada. Será que a fila de espera é tão grande que a Secretaria de Educação, a Prefeitura consideram impublicável? As autoridades do município sempre fogem dessa resposta, porque é importante a gente saber qual é o tamanho da fila de espera, para a gente saber qual é a demanda reprimida, qual é a necessidade da população da nossa cidade. Nosso mandato fez um levantamento,
né, com uma estimativa comparando a população de 0 a 3 anos com o número de crianças matriculadas nas creches municipais, conveniadas e particulares, e a nossa conclusão é que 60% da população de 0 a 3 anos na cidade do Rio de Janeiro não está matriculada em nenhum tipo de creche. Corresponde a aproximadamente 180 mil crianças de 0 a 3 anos precisando de vaga nas creches do município. Isso não está na publicidade da prefeitura. Primário Carioca tem uma aberração gravíssima. Eles transformam o 6º ano, que é a antiga 5ª série, que é, em todas as escolas, né, fazem parte, compõem o 1º ano, né, do 2º segmento do ensino fundamental, passa a ser agora o último do primário. E aí deixa-se nessas turmas de ter um professor para cada disciplina e coloca-se um professor polivalente para dar todas as disciplinas, criando uma diferenciação entre a educação das escolas particulares e a educação da escola pública. Cria um problema de formação. Nossas universidades não preparam professores para darem aula no 6º ano como professores polivalentes. Isso é uma discriminação contra a população do Rio de Janeiro, que precisa da escola pública e que recebe uma educação, nesse caso, até formalmente diferente da educação oferecida nas escolas particulares. O ginásio carioca, além desse problema, né, de ter perdido o 6º ano para o primário carioca, né, é um modelo com propósito claro de propaganda do governo, né, com caráter excludente, onde professores e profissionais foram selecionados, visando criar um disfarce de excelência, né. Selecionaram professores, só aceitaram a matrícula de alunos, né, com nível B ou MB, e aí fazem a propaganda de que estão dando um ensino de excelência. Na verdade, organizaram escolas com estudantes selecionados, com professores selecionados, com investimentos específicos para tentar vender a ideia de eficiência. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, talvez nada tenha sido de mais mau gosto nessa publicidade do que a cara de pau da prefeitura de falar em valorização do professor, em valorização do profissional de educação. Eles nem falam, né? Do professor. Uma piada de mau gosto. Os profissionais da educação dessa cidade fizeram uma greve histórica em 2013, no início desse mandato do prefeito Eduardo Paes, com uma reivindicação principal, que era um plano de cargos e salários que garantisse, sim, a valorização dos profissionais da educação. O que os profissionais da educação receberam dessa casa e da prefeitura? Um plano de cargos e salários que não contempla os interesses dos profissionais da educação e tira porrada e bomba nos profissionais da educação que ousaram vir aqui protestar. Uma votação que envergonha essa casa, e que os vereadores tiveram que se sitiar, se cercar de grades e de aparato policial, com agentes da polícia jogando bombas do telhado dessa casa em cima dos profissionais de educação que se encontravam na Cinelândia. Nossa, é isso que o prefeito Eduardo Paes entende por investir na valorização do profissional da educação. Bom, senhores vereadores, senhoras vereadoras, um governo marcado pela demofobia em todas as suas ações, certamente não é um governo que investe na escola pública, laica, democrática, de qualidade. Não é um governo que investe na valorização dos profissionais de educação. Isso aqui, mundo fantástico do Eduardo Paes, sendo vendido para iludir a população do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, oferecer mais uns caraminguais para o jornal que tanto o apoia. Mas o povo do Rio de Janeiro já entendeu o que significa o governo Eduardo Paes.